Olá, galera. Nesse vídeo, a gente vai começar a estudar sequências, tá? De uma maneira geral, sequências é uma lista de elementos, tá? Nos casos que eu coloquei aqui, todos eles têm um padrão, né? Tem uma lei que elas estão obedecendo, mas sequências de modo geral não necessariamente precisa seguir um padrão, tá? Poderia ser os termos aleatórios, tá? Mas claro que o nosso objetivo aqui vai ser estudar sequências numéricas, no qual possui uma lei matemática por trás, né? São sequências que obedecem a alguma lei, tá? Esse vai ser o nosso foco, tá? De estudo. Então aqui nessa primeira sequência, esse AN aqui, que tá aqui no início, né? Você pode pensar que é o nome da sequência, tá? Esse N aqui, que é o índice, ele é a gente usa ele para indicar a posição dos elementos, tá? Então, por exemplo, aqui Espírito Santo, ele é o primeiro termo da sequência. E a gente chama esse primeiro termo da sequência de A1, tá? Então, N aqui, né? A gente está chamando de 1, que é o primeiro termo da sequência. Minas Gerais é o segundo termo da sequência. Então, a gente chama esse termo de A2, tá? Rio de Janeiro é o terceiro termo da sequência. São Paulo é o quarto termo da sequência. Vocês saberiam dizer qual é a lei por trás dessa sequência aqui? Que Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo tem a ver, né? Qual é a lei que, que foi escolhido eles aqui, né, para montar essa sequência, né? No caso, esses quatro estados são os estados que formam o Sudeste, né? O Sudeste é formado por esses quatro estados. Então aqui essa aqui é uma sequência no qual a lei, né, de formação são os estados brasileiros, né, da região Sudeste, escritos em ordem alfabética, né? Se observar, tem ordem alfabética. Então, isso aqui é uma sequência, tá? Não tem nada a ver com o número, mas é uma sequência. Então aqui vamos para a próxima. Aqui nesse já tá mais fácil, né? Essa sequência aqui é a sequência das vogais do alfabeto, tá? Também tá em ordem alfabética. A, I, O, U. Então, o primeiro termo aqui, que é o A, a gente pode chamá-lo de B1, tá? Indica o primeiro termo. O E é o B2, o I, que é o terceiro termo, B3, quarto termo B4 e o quinto termo B5, beleza? Então, esse aqui é o nome da sequência, mas esse N aqui a gente usa como um contador, né? A gente indica a posição, tá? Então, aqui é quando o N vale 2, né? O segundo termo. O I é o terceiro termo, então ele está na posição 3. Por isso que o N aqui vale 3, tá? Então, esse número aqui de baixo é a posição do elemento, beleza? Esse N aqui, a gente usa ele para indicar a posição do elemento. E aqui continua, tá? A mesma lógica, tá? Um aqui vai ser o primeiro termo, o 2 é o segundo termo, o 3 é o terceiro termo, quarto termo e quinto termo. Tá? Aqui já fiz um pouquinho mais rápido porque a ideia é a mesma da de cima. Essa sequência DN, é muito parecido com a sequência CN, né? Tá? A única diferença são esses três pontinhos, mas esses três pontinhos fazem toda a diferença, tá? Essa sequência aqui de cima, o CN, ele só tem 5 elementos, tá? Que já está até aqui discriminado, né? E essa sequência a gente chama de sequência finita, porque ela tem uma quantidade finita de elementos, tá? Então, essa sequência aqui é uma sequência finita. Essa de baixo
também tá mostrando, né, 5 elementos, mas quando ele coloca esses 3 pontinhos, quer dizer que a sequência continua. Então aqui depois do 5 vem o 6, 7, 8, 9, 10, continua a vida toda, tá? Então aqui no caso tem infinitos elementos. Então uma sequência desse tipo a gente diz que é uma sequência infinita. Beleza? Então, nessa sequência aqui de cima não tem o sexto termo. Nessa de baixo tem o sexto termo. Se eu quiser saber quem era o D6, vai ser o termo seguinte aqui, né? Porque o 5 ele é o quinto termo, né? E o D6 vai ser o sexto termo, é o termo seguinte, que vai ser o número 6. Beleza? Observe, né, que a posição do termo é exatamente o número, né? Então, o quinto termo é o número 5. Então, o sexto termo que vem depois vai ser o número 6, mantendo aqui o padrão, né? Nessa de baixo é também uma sequência finita, beleza? Apesar de ter os 3 pontinhos. Essa sequência aqui, no caso, ela começa do 1 e termina no 100. Só que para não ficar escrevendo todos os números de 1 a 100, a gente usa esse recurso. A gente coloca uns 3 pontinhos ali no meio para reduzir o tamanho da sequência, tá? Imagina escrever aqui de 1 a 100, a sequência ia ficar enorme, né? Então esse é um recurso que a gente usa muito, né, em sequências para poder reduzir o tamanho dela, tá? Essa continua sendo uma sequência finita, que tem finitos termos, tá? No caso aqui a gente começa, né? Esse aqui seria o primeiro termo, aqui seria o segundo termo, e aqui no final, esse aqui já seria os últimos termos, tá? Então são 100 termos que tem essa sequência. Essa aqui de baixo, né, é uma sequência infinita, porque a sequência continua aqui infinitamente, tá? O primeiro termo aqui seria o 1, né? Segundo termo, o 5. Terceiro termo, 9. O quarto termo, o 13. Como a sequência é infinita, ele tem o termo seguinte. Vocês saberiam dizer quem é o quinto termo da sequência? Quem seria o F5? Essa sequência tem um padrão, né? Então, para você saber quem vai ser o quinto termo da sequência, você primeiro tem que identificar qual é o padrão que está sendo seguido esses números, né? E o padrão é o seguinte: cada, cada termo seguinte é o anterior mais 4. Olha só. O primeiro termo é 1. O próximo termo é pegar o 1 e somar 4. O termo seguinte é pegar o 5 e somar 4. O termo seguinte, pegar o 9 e somar 4. Então esse é o padrão, tá? Que a sequência está seguindo. Então, para você descobrir o quinto termo, é só pegar o 13 e somar 4. 13 mais 4, 17. Então, quem pensou aí 17 está certo, tá? Então, o quinto termo é 17. Esse tipo de sequência, no qual o padrão é somar ou diminuir sempre o número do termo anterior, né? É chamado de progressão aritmética, tá? Mais conhecido como PA. Então, essas sequências aqui, que a gente sempre vai pegar um termo e somar pelo mesmo número, né, ou diminuir, é classificado como progressão aritmética. A gente, mais para frente, vai estudar, vai fazer uma aula, né, só falando sobre sequências desse formato, que é classificado como progressão aritmética. Tem várias propriedades, tá? Envolvendo esse tipo de sequência. A gente também vai conseguir descobrir termos bem mais à frente, né? Por exemplo, se eu quisesse saber qual é o 30º termo dessa sequência.
Então, quando a gente for estudar mais aprofundado progressão aritmética, a gente vai fazer esse tipo de coisa, tá? Vai conseguir calcular qual é o 30º termo dessa sequência sem precisar ficar escrevendo um por um, por exemplo, tá? Então isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Aqui eu nem fechei o parênteses, né, na GN, deixa eu fechar aqui. Então vamos para a GN aqui, né? Então o primeiro termo é 1, segundo termo é 2, terceiro termo é 3 e o quarto termo é 3. Terceiro termo é 4 e o quarto termo é 8. Desculpa. E aí, gente? Quem seria o quinto termo se eu quisesse saber aqui? De novo, né? Tem que observar qual é o padrão para poder saber qual é o próximo termo. Ah. E esse padrão aqui, a gente já observou ele lá quando a gente falou um pouco sobre exponencial. Observe que do primeiro termo para chegar no segundo, é só multiplicar por 2. Do segundo para chegar no terceiro, é só multiplicar por 2. E do terceiro por 4, multiplicar por 2. Então é claro que para a gente obter o quinto termo, mantendo o padrão, né, é só multiplicar o 8 por 2. 8 vezes 2 dá 16. Então o termo seguinte aqui vai ser o 16, tá? E continua, 16, 32, 64 e continua, tá? A sequência é infinita. Esse tipo de sequência também tem um nome, tá? Esses tipos de sequência que a gente multiplica sempre pelo mesmo número para obter os termos seguintes é chamado de progressão geométrica, mais conhecido como PG, tá? Então, depois eu vou também tirar uma aula, né, só para estudar progressão geométrica, tá? Essas são as sequências, vamos dizer assim, mais conhecidas, tá? E é por isso que a gente estuda elas separados, tá? Tudo é sequência, tá? Só que esse tipo de sequência, são as sequências que mais aparecem, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente dá um foco maior nelas, estuda separadamente esses tipos de sequências. Mas existem outros tipos de sequências, tá? Mas essas são que a gente depois vai estudar com mais profundidade. Todas essas sequências têm uma lei por trás, né? Que a gente chama de lei de formação. Tá? Então ali eu nesses exemplos aqui eu já estou exibindo qual é a sequência, né? Mas dá para montar uma sequência através de uma lei, né? Tipo, eu quero montar uma sequência que obedeça a essa lei aqui. A gente consegue fazer isso, tá? Então vamos lá. Nesses casos aqui, eu só vou exibir os 3 primeiros termos, tá? Então, assim, pode ter exercício que eu peça mais, peço os 5 primeiros termos ou algo do tipo, tá? Então, nesse caso aqui, só vou exibir os 3 primeiros termos, tá? Então, nessa sequência aqui, já vou começar aqui, né? Como é que eu descubro quem é o primeiro termo da sequência, né? Que seria o A1. O primeiro termo da sequência, ele está na posição 1, né? Que é o primeiro termo. Aqui na posição 1 é substituir o n por 1, tá? Na lei de formação. Porque o primeiro termo é quando o n vale 1. Então, para a gente descobrir qual é o número que está nessa posição, é só vir aqui nessa formulazinha e trocar o n por 1. Só isso. Vai ficar assim, ó. A1 é igual a 4 vezes 1 menos 3. Resolve a primeira multiplicação. 4 vezes 1, 4. E 4 menos 3, 1. Aqui já poderia fazer direto, tá? Eu tô fazendo devagarinho, mas você já poderia fazer direto. 4 vezes 1 é 4. E 4 menos 3, 1, tá? Fica até mais fácil fazer direto, né?
Ah, quem vai ser o segundo termo da sequência? Bom, o segundo termo da sequência é quando o n vale 2. Então você tem que vir aqui na fórmula e trocar o n por 2. Então já vou deixar aqui indicado aqui do lado. Quando eu trocar o n por 2, então aqui também vai ficar 2, né? Vai ficar 4 vezes 2 menos 3. Então esse eu já vou fazer mais direto, tá? Então primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. 4 vezes 2 é 8. E 8 menos 3, 5. Então o segundo termo da sequência é 5. Quem vai ser o terceiro termo da sequência? Trocar o n por 3. Tá? Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 3 menos 3, beleza? 4 vezes 3 aqui é 12. E 12 menos 3 dá 9. Então o terceiro termo é 9, tá? Essa sequência a gente consegue continuar, tá? Então geralmente a gente coloca esses 3 pontinhos aqui, tá? Porque a sequência dá para continuar, dá para descobrir quem é o quarto termo, quinto termo, é só ir trocando aqui no lugar do n, tá? Então aqui, né, eu exibi, no caso, né, os 3 primeiros termos da sequência n, cuja lei de formação é essa daqui. Beleza? Observe que essa sequência aqui é essa Fn aqui, ó, que a gente fez, né? Ó, começa com 1, 5, 9. E se você calcular o quarto termo, garanto para vocês que vai dar 13. Tá? Então a lei matemática, né, que está por trás dessa sequência é exatamente essa daqui. Vamos para a letra B. Na letra B, agora eu estou dando uma potência, né, como lei de formação. Mas a ideia é exatamente igual a de cima, tá? Já vou começar aqui colocando Bn. Então, se eu quero saber quem é o primeiro termo da sequência, é só trocar no lugar do n por 1. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar o n igual a 1 aqui para ficar organizado. Vai ficar B1 igual a 2 elevado a 1 menos 1. Certo? Troquei o n aqui no índice, aqui em cima, por 1. 1 menos 1 é 0. A gente tem que resolver ali em cima primeiro, né? Quanto que é 2 elevado a 0? Vocês ainda lembram? 2 elevado a 0 é 1. Beleza? Então, B1, que é o primeiro termo, é igual a 1. Tá? Deixa eu só falar uma coisa. Todos os exemplos que eu estou fazendo, que eu fiz, né, até aqui, acho que o primeiro termo está sendo 1, né? Isso é coincidência, tá? Todos eles aqui tá dando 1 no primeiro termo. Isso é mera coincidência, tá? Não é obrigado a começar com 1, não, tá? Eu acho que aqui na letra C já não vai ser mais 1, tá? Então, só cuidado para não achar que isso é obrigação, né? Pode ser qualquer número, tá? Que a sequência pode começar. No caso aqui, eu tive a infelicidade de escolher todas as sequências que começam com 1, tá? Vamos lá, vamos para o segundo termo. O segundo termo é o B2, né? É o termo da posição 2, quando n vale 2. Então é só trocar aqui o n por 2. Vai ficar B2 igual a 2 elevado a 2 menos 1. Vou fazer aqui em cima primeiro, né? 2 menos 1 é 1. 2 elevado a 1 é quanto? É repetir o número de baixo uma vez, né? Vai ficar só o 2. Então o segundo termo é 2. Vamos para o terceiro termo. Tá? O próximo termo aqui é o B3, que é o terceiro termo, tá? Então é só trocar o n por 3. Fica 2 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 2 elevado a 2 é repetir o número de baixo duas vezes multiplicando, né? 2 vezes 2, 4.
O próximo termo é 4. E a sequência continua. Como você estava pedindo para exibir os 3 primeiros termos, está aí. E essa sequência aqui é essa daqui que a gente falou. Tá? Se você calcular o quarto termo dessa sequência, vai dar 8. Tá? Então, a lei matemática que está por trás dessa sequência é essa fórmula aqui, né? A gente olha aqui, né? Tem esse padrão que você pode olhar, mas também tem uma fórmula, que é o que a gente chama de lei de formação, que também está por trás, tá? Vamos para C. Nessa C já é bem diferente, né? Essa lei aí. Deixa eu começar aqui então, colocar o CN, parênteses. Quem vai ser o primeiro termo? Lembrando que o primeiro termo é o C1, né? É o termo aqui da posição 1. Observe que ele já está dando esse C1, né? Aqui, ele está falando que o C1, que é o primeiro termo, vale 5. Então, nesse primeiro termo, você não precisa calcular. Ele já está te dando. O primeiro termo vale 5. Agora, os próximos termos, a gente vai ter que usar isso aqui de alguma forma, tá? Então, o segundo termo é o C2. É quando o N vale 2. Então, a gente vai ter que trocar aqui o N por 2 e ver o que vai acontecer. Então, trocando o N por 2, vai ficar assim, ó. C2, que é o segundo termo mesmo que eu quero descobrir, é igual a 10 mais... Aqui, quando você trocar o Nzinho aqui por 2, aqui no índice vai ficar 2 menos 1. Quanto que é 2 menos 1? É 1. Então aqui, para não ficar muito embolado, eu já vou fazer direto. Vai ficar assim, ó. C1, tá? Aqui ficou C1 porque ficou 2 menos 1 aqui embaixo. 2 menos 1 é 1. Então, para não ficar muito embolado, eu já substituo aqui já resolvido essa conta. E C1 a gente já sabe quanto que vale, né? C1 é o primeiro termo da sequência, ó. É o que ele está dando aqui, né? Vale 5, então a gente troca o C1 por 5. Nesse caso eu vou fazer um embaixo do outro. Fica 10 mais 5. Certo? Troquei o primeiro termo por 5. 10 mais 5, 15. Beleza? Então o segundo termo vale 15. Esses daqui, esses anteriores, você poderia ter feito assim também, tá? Pode fazer um embaixo do outro. Se você achar que assim fica mais fácil, você pode fazer assim, tá? Não tem problema nenhum. Então esse seria o segundo termo. O terceiro termo, a gente vai ter que trocar então N por 3. Aí vai ficar assim, ó. C3, tá? Trocando esse N e esse N por 3. 10 mais... Aqui vai ser a mesma ideia. Vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, para não ficar muito embolado, eu já vou colocar aqui resolvido aqui embaixo. E C2 a gente já tem, né? C2 é o segundo termo da sequência, que vale 15. Então é só substituir por 15. 10 mais 15, 25. Então o terceiro termo da sequência é 25, tá? Se quiser dá para continuar, mas como só pediu os 3 primeiros termos, né? Vou parar ali. Beleza, gente? Então, assim, em resumo, o que essa sequência está fazendo é o seguinte: ele está pegando sempre o termo anterior e somando com 10. É isso que está acontecendo, ó. O primeiro termo é 5, que foi o que ele deu. A partir daqui, o que essa fórmula está dizendo é o seguinte: você pega esse 5 e soma com 10. 5 mais 10, 15. Depois ele pegou esse 15 e somou por 10, que dá 25, tá? Então o que essa fórmula faz é isso. Ele pega um termo e para descobrir o termo seguinte, né, soma com 10, tá? Só isso. Para descobrir o termo seguinte é só somar 10. Então aqui daria até para descobrir sem fazer conta, né?
próximo termo aqui vai ser 35, porque na hora de substituir vai ficar 25 mais 10. E assim continua, tá? Então a sequência continua, 35, 45, 55 e vai embora. Vamos para D. A D ficou com pouco espaço, né? Deixa eu ver se eu acho uma folha aqui rapidinho. Pronto, achei. Deixa eu subir aqui também. Então essa é a D. Nesse caso, ele também está usando essas chaves, né? Dando duas linhas aqui de informação, mas nesse caso ele não está dando C1 não, tá? Aqui ele está chamando de DN e aqui também. Então não é exatamente igual ao anterior, tá? Mas ainda assim é tranquilo de resolver. Aí qual é a lógica aqui? Ele está falando o seguinte: na hora de você calcular os termos, se você for calcular um termo que está na posição par, você tem que usar essa fórmula. Se você for calcular um termo que está na posição ímpar, você tem que usar essa fórmula. Vamos lá. Primeiro termo, né? Eu quero saber quem é o D1 no caso. Ou seja, quando n vale 1. Esse n aí, ele é par ou ímpar? N igual a 1, né? 1 é um número par ou ímpar? 1 é um número ímpar, né? Correto? Se ele é um número ímpar, então a gente tem que usar essa fórmula de baixo, tá? Porque a gente usa essa fórmula quando n é ímpar. Então a gente esquece a de cima e usa de baixo para calcular o n igual a 1. Vai ficar assim, ó. D1, né? Porque eu vou trocar esses n's todos aqui por 1. 1 mais 1 dividido por 1. Beleza? 1 mais 1, 2. Vai ficar 2 sobre 1. 2 dá para dividir por 1, né? 2 dividido para 1 é 2. Então, resposta final, 2. Então, o primeiro termo vale 2. Agora, na hora de fazer o segundo termo, vai ser agora n igual a 2. 2 é par ou ímpar? 2 é um número par. Se é um número par, então eu tenho que usar essa linha de cima, tá? Eu tenho que usar essa fórmula quando n é par. Então, agora eu vou olhar para essa linha de cima e a de baixo eu esqueço. Então, nesse n aqui eu troco por 2. Vai ficar assim, ó, D2 igual a 0. Nessa daqui não tem mais o que fazer, tá? Você já descobriu quem é o segundo termo. O segundo termo, que é D2, é igual a 0. Acabou. Simplesmente acabou. Então aqui vale 0, tá? Vamos para o terceiro termo, que é o D3, né? Terceiro termo, n igual a 3, né? 3 é um número ímpar. Como 3 é um número ímpar, vou escrever aqui de novo. Como 3 é um número ímpar, eu não vou fazer a linha de cima, né? Vou fazer a de baixo. Porque essa é a fórmula que eu uso quando n é ímpar. Vai ficar assim, ó. D3 é igual a 3 mais 1 dividido por 3. Beleza? Troquei todos esses n's aqui por 3. 3 mais 1, 4. Nesse caso, 4 não dá para dividir por 3, né? E a fração também não dá para simplificar. Então, eu posso parar aqui, posso deixar em forma de fração, tá? Então, a resposta aqui vai ficar 4 terços, tá? E acabou. Já que é só para exibir os 3 primeiros termos. Observe que se a gente não tivesse com essa lei de formação, né? Se eu tivesse te dando só essa sequência aqui, você poderia até pensar que é uma sequência que os números estão de forma aleatória, né? 2, 0, 4 sobre 3. Bom, que padrão é esse, né? Mas tem, né? Esse é o padrão, tá? Essa é a lei matemática que descreve esse comportamento aqui. Tá bom, gente?
Então, gente, era só isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Valeu, gente. Até a próxima.